beleza com vocês? Todd na área. Bom, agora eu vou falar um assunto chamado literatura do romantismo. Nós teremos duas aulas aí abordando basicamente a poesia romântica, as escolas literárias e depois a prosa romântica. Pergunta pro Todd é o seu canal que está começando agora. Galera, o romantismo é uma manifestação literária, viu, que surgiu nas últimas décadas do século XVIII, grave bem, do século XVIII. Constituiu-se, na verdade, de uma espécie de negação àqueles modelos da antiguidade clássica do arcadismo, em favor da retomada dos princípios da Idade Média. Em um plano historicamente um pouco mais amplo, para vocês entenderem o período do romantismo, ele é um marco de mudança, como por exemplo da Revolução Francesa, que acentuou a presença da burguesia dentro do processo de industrialização, o qual já vinha modificando as antigas relações econômicas. O que eu quero dizer para vocês, aluno, é que a nova classe, a burguesia, necessitou de uma ferramenta propícia para reforçar, esse caráter ideológico, formado por ideias como nacionalismo, liberdade e individualismo, encontrando então na arte do romantismo os meios mais eficazes. Aqui no Brasil, a vinda da família real acelerou esse ritmo de progresso, inclusive intelectual. Ligado a isso, pessoal, nós temos a independência de 1822, que colocou uma espécie de sentimento de renúncia àqueles padrões portugueses e a criação de uma valorização da nossa pátria. Dessa forma, vestibulando, a literatura brasileira deveria afirmar-se pela descrição da natureza exótica do país, pelo retorno ao passado histórico e pela criação do famoso herói nacional, um índio. Ambos elementos muito idealizados. Agora eu vou falar um pouquinho no plano formal, tá? No plano formal, a poesia ela é caracterizada pelo verso livre, muitas vezes, sem métrica e sem estrofação. E pelo verso branco, sem rima, pois o que importa mesmo é o acento da inspiração, da subjetividade. E é desse modo que o romantismo se inicia no Brasil em 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, sendo possível dividi-la didaticamente aqui para vocês em 3 gerações. A primeira geração do romantismo ela é chamada de nacionalista e indianista. Os principais autores dessa geração são Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre. Gonçalves Dias consolida a poesia romântica no Brasil ao trabalhar o indianismo, a natureza pátria, a religiosidade e o sentimentalismo. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que era considerado o espírito verdadeiro da brasilidade. A poesia de Gonçalves divide-se em lírica, medieval e nacionalista. Na porção lírica é exposta uma visão sobre um amor com profundos traços de subjetividade, marcado pela dor e pelo sofrimento. Se morre de amor. Na poesia medieval sobressaem-se poemas escritos em português arcaico, por exemplo, Cestílias de Frei Antão. Quanto à poesia nacionalista, esta exalta a pátria, distante idealiza o índio, como por exemplo, a Canção do Exílio e Ijuca Pirama. A segunda geração do romantismo, mal do século ou a ironiana, ela é influenciada pela poesia desse cara chamado Lord Byron, que valoriza o pessimismo, o egocentrismo, tendo como preferência temática a fuga da realidade. Os principais autores da segunda geração romântica são Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Álvares de Azevedo, ele é importante poeta porque tem o seu sarcasmo, a ironia e a autodestruição como marca da poesia dele. Fala de morte e do amor idealizado. Álvares de Azevedo destaca-se o livro dos poemas Lira dos 20 Anos, o qual nos revela um poeta dócil e satânico. Além desse livro, há ainda a coletânea de contos fantásticos e macabros, conhecido por Noite na Taverna. Para o teatro, ele escreve Macário, que é uma peça na qual é apresentado um jovem chamado Macário, estudante e poeta, que vive uma dualidade, ora irônico e macabro, ora meigo e sentimental. O autor tem como intuito criar uma contradição, que é um aspecto
próprio do romantismo. Já a terceira geração romântica é chamada de condoreira ou hugoana. Influenciada por Victor Hugo, a poesia ganha caráter social. Os principais autores da terceira geração são Castro Alves, Tobias Barreto e Sousandre. Castro Alves, autor do poema Navio Negreiro, não está interessado propriamente dito, galera, apenas nos sentimentos e emoções, mas ele também tem temas ligados à realidade que o rodeia, à sua sociedade. Na poesia lírico-amorosa, há a concretização do amor e a materialização das mulheres sonhadas pelos românticos. A poesia social, por sua vez, aborda grandes transformações da época, especialmente a que estão ligadas à escravidão. Apresenta, de certa forma, alguns pitorescos contatos que vai dar origem ao realismo. Galera, vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula sobre romantismo parte 1 e acompanhe a parte 2 em breve. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like, curta e compartilha. É muito importante para mim. Avisa os colegas. E olha, quando eu bater 100 likes nesse vídeo, eu vou monitorando, eu vou lançar uma lista de exercícios sobre romantismo, poesias, escolas literárias e poetas. Um grande beijo e abraço para vocês. Tchau, galera. Tell me like a Hellcat.